Boldcast, quinta temporada, e hoje o papo é sobre transição energética, regulação, tecnologia e o futuro do setor elétrico brasileiro. Olha a nossa convidada de hoje, pode aplaudir, por favor, Solange Davi, advogada, historiadora, conselheira certificada pelo IBGC. E o mais legal de tudo isso, que ela é doutora, engenheira elétrica pela USP, tem mais de 28 anos de atuação no setor elétrico, e ela participou diretamente de algumas das principais transformações do mercado brasileiro desde 1990. E aí vem uma parte muito legal, ela atuou por 18 anos na CCEE. E aí eu te pergunto, que currículo é esse? Muito Olha só, seja bem-vinda aqui ao podcast. Obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Só a gente tem uma pergunta para fazer, por que o mercado começou no dia 1º de setembro de 2000 e por que mudou, o nome era MAI e mudou para CCEE? Ótima pergunta, vamos lá. 1º de setembro de 2000 foi o marco definido pelo governo após toda a estruturação do modelo que tinha sido definido em 98 para que o mercado entrasse em operação. Então, lei, audiências públicas, consultas públicas, regulação, resolução da ANEEL 290, que é uma super resolução da ANEEL, que trata de todos os conceitos e princípios do setor, inclusive sobre formação de preço, contabilização, indicação de penalidades, está tudo lá. E com a previsão de que o mercado deveria iniciar a sua contabilização 1º de setembro de 2000. Isso aconteceu? Sim, aconteceu. Porém, estava-se naquela fase de transição, mercado novo, operações iniciais, o mercado pequenininho, com poucos agentes, 58 agentes na época. E evoluindo, sistemas também, né? E uma questão, era só uma liquidação financeira. Então, uma liquidação financeira do mercado de curto prazo. O que aconteceu em 2001? Racionamento. Racionamento no país, restrição de consumo, restrição de geração, riscos nos negócios do setor elétrico como um todo, grandes discussões, o mercado caminhando ali, se estruturando, e o Brasil passou o racionamento de maio de 2001 até março de 2002. O que tivemos em 2002? Eleições presidenciais. Programas políticos questionando o setor elétrico, o modelo do setor elétrico, o modelo de mercado atacadista, que era a MAI, Mercado Atacadista de Energia, e com indicações de terminar com o mercado. Vamos acabar com o mercado, é um mercado que, inclusive, propiciou o racionamento. Que mercado é esse? É um mercado que, eventualmente, incentiva a especulação. Então, eram várias críticas, né? E o mercado sendo ali o bode expiatório, vamos dizer assim. E final de 2002, eleições, nova presidência ali da República, com um novo olhar sobre o mercado. E esse novo olhar sobre o mercado fez com que várias questões fossem revistas, como, por exemplo, uma muito importante, que foi o fato de o mercado ter ficado 25 meses sem liquidação financeira. Nossa. De setembro de 2000 a setembro de 2022. E por conta de discussões sobre interrupção de fornecimento de Angra 1, e outra discussão sobre o excedente de Itaipu, titularidade do excedente de Itaipu, e o racionamento. Então, 3 grandes questões brasileiras, né? Aí, a serem resolvidas, e não somente serem resolvidas, mas inseridas na liquidação financeira. Quais os valores disso tudo? A quem serão alocados esses valores? E desta forma,
quando houve o novo governo em 2003, isso tudo foi revisitado. Como consequência, uma delas, o mercado se transformou em ambiente regulado, ambiente livre, mantendo-se o mercado de curto prazo, e o nome do mercado atacadista de energia foi alterado para Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Câmara de Comercialização, uma figura semelhante a uma bolsa, né, de valores que tem a figura da compensação. Então, esse olhar sobre o que faz uma Câmara que tem que ser neutro, que na verdade é um operador de mercado. Então o próprio nome da CCSE também tem um racional por trás, né, que fundamentou, além de questões tributárias também. Até teve uma análise tributária sobre o que terá menos oneração sobre o mercado brasileiro. Você sabe que a gente gosta muito dos bastidores, como eu estava falando aqui. Você estava dando uma aula do setor elétrico e eu queria convidar a nossa audiência, porque eles são, assim, ele tem um repertório, esses meninos sempre indicam livros. E hoje eu vou indicar um livro, Mulheres na Regulação, que tem a participação da Solange, Davi, que é incrível essa coleção, porque sempre são mulheres que estão em algum setor. E você participa brilhantemente. Queria que você contasse primeiro do livro, já para eu indicar aqui. Ah, ótimo! Esse livro, na verdade, ele faz parte de uma outra série liderada aí pela editora Líder, que visa trazer visões de mulheres de várias áreas, né? Mulheres na medicina, mulheres na saúde, mulheres nos transportes, mulheres na regulação, Legal. que envolve várias áreas também, várias atividades econômicas, principalmente olhando, observando também a evolução tecnológica, e vai haver uma série de mulheres na energia. Que legal. Também. Então são várias visões, aspectos, e esse é o primeiro dessa série de mulheres na regulação. Olha só, esse é o livro que apresenta trajetórias reais de mulheres que exercem a regulação com a visão técnica, senso crítico, responsabilidade institucional. Então, cada capítulo revela aqui esses desafios enfrentados nas decisões estratégicas e tem muito aprendizado. Qual é o maior desafio? Já falando aqui, pegando o livro e o gancho para a nossa entrevista. A mulher, qual foi a sua maior dificuldade de entrar neste lugar, nesse setor que tem tantas burocracias? Então, tem dois lados que a gente fala muito aqui. Primeiro, contratos longos, né, complexos, e também a sua entrada como mulher. O maior desafio é acompanhar tudo isso, é acompanhar essa evolução, porque passou a haver uma complexidade muito grande e tudo foi muito ampliado, né, em termos de negócios, de cadeia de valor do setor elétrico, e saber e conhecer é poder. Lógico. E quem detinha o conhecimento e o saber e o poder decisório eram praticamente engenheiros homens, né? E como advogada, eu entrei numa fase, ali em 1995, 96, das privatizações do setor elétrico. E a privatização, ela exige o quê? Uma multidisciplinariedade. Certo. Então, nós temos economistas, advogados, engenheiros, contadores. Esse perfil exigido, né, que é um perfil multidisciplinar, fez com que houvesse uma interação de inteligências, né, muito grande para que a gente formasse tudo o que era exigido, e particularmente discussão de contratos, a discussão de direitos, obrigações, e principalmente, por exemplo, no setor elétrico, o contrato de concessão. Boa. Esses contratos de concessão que estão sendo renovados agora, eu participei de vários deles desde o quarto. Eu participei da quarta privatização do setor, a partir da quarta eu participei de várias, da quarta privatização do setor elétrico. Legal. Então, eu diria que, para todos, né, o maior desafio é você conseguir agregar toda essa vasta estrutura de conhecimento que é exigido para trabalhar no setor elétrico, que passou a ser cada vez mais segmentado, né? Em termos de, quando a gente fala você é mulher, né, que é uma pergunta aí recorrente,
Eu acho que, a partir do momento em que você encontra pessoas, homens e mulheres, com um propósito, com uma visão, com um compromisso, né? Você agrega naturalmente. E eu tive muito apoio de vários profissionais, homens, né? Que, Boa. quando eu entrei, obviamente, a grande maioria era homens, em termos de discussão nas reuniões, e engenheiros, né? A regulação era feita por engenheiros, basicamente. Mas acredito que com o conhecimento e principalmente a dedicação e o comprometimento, isso foi percebido, né? Então você não está lá porque você é mulher, você está lá porque você conhece, porque Muito você bom. sabe. Pela capacidade. Pela capacidade, exatamente. Pela disposição de conhecer mais, né? Então eu acho que esse é Gostei. um desafio permanente, inclusive, né? Mas gostei da sua posição, porque a gente acaba sempre entrando em discussões, às vezes, né, políticas, ideológicas, e no final está na competência também, né, que você exerce seu cargo. Você citou uma coisa interessante, que são as privatizações, né? E aí eu vou entrar em outro lugar aqui com os empreendedores. O Brasil, a gente sempre fala mais pró-mercado, para privatizar mais e ser menos Estado. Qual que é a visão de vocês em relação ao setor? A gente acha que privatização foi ótima para o Brasil, essas privatizações de 95, 98. E o que a Solange falou, que o contrato realmente é feito por engenheiros elétricos, né, eletricistas. É uma coisa super complexa, né? Até as regras da Câmara de Comercialização, você tem que entender muito, tem que entender de matemática. Pegar um contrato assim, de uma geração termoelétrica, que é um contrato que, logo que eu comecei o setor, o cara falava assim, mas peraí, você ganha quando não gera e liquida tudo no centro de gravidade que não existe. Então é uma coisa complexa. Então, eu acho que o nosso papel aqui é deixar o negócio simples, para você não ter essa barreira de entrada e as coisas poderem ficar o mais simples possível. Então, o setor elétrico tem um monte de regra e é um setor regulado, você tem que entender bem. Burocrático, né? Muito tem que entender bem, né, dos contratos para poder... Eu brinco também que eu comecei a opinar alguma coisa quando eu fiquei 5 anos no setor elétrico. Eu falei, agora eu acho que eu estou entendendo alguma coisa aqui. Realmente então, tem balanço de lastro, balanço de energia. Contábil, financeiro. Cada um tem uma média móvel de 12 meses. Para energia, o gerador é 60 meses. Então, cada um tem uma contabilização, mas no final funciona. Acho que a CCE... É complicado, mas funciona. A CCE é uma câmara, né, uma instituição que funciona no Brasil. Tem as coisas para aperfeiçoar, mas ela já... A Solange estava contando aqui a história toda da CCE, do MAI, né? 18 anos, né? Como é que foi 25 meses de não ter liquidação no mercado. E a gente tem que melhorar, mas a gente já está muito longe no ombro de gigante, né? A gente já está em outro nível de maturidade. São bastidores que você contou pra gente, né? Que a gente pega o Brasil, né? Do setor que a gente tem uma energia assim limpa, né? Tem recursos naturais muito fortes. E a gente vê outros países também, que eu tô contando bastidor, se você falar não pode falar, eu vou falar do mesmo jeito, eu até te peço perdão. Mas a gente estava falando como o Paraguai, né? Você estava contando pra gente, né? O avanço que tem, porque tem Itaipu, tem 2 lugares, né? Tem 2 saídas, né, energéticas muito fortes, e a gente quer tirar a burocracia do Brasil. Como é que a gente vai fazer isso? Porque a gente tem recurso também. Como que é a tua visão? O grande desafio do Brasil, acho que é simplificar, né? Tudo, aliás. Em particular o setor elétrico, que é muito complexo. Porque você pode dividir em 2, o mundo físico e o comercial financeiro. Então, quando você fala do mundo físico, é o setor elétrico. Certo. Dividido ali, né, pela cadeia de valor, geração, transmissão, distribuição, comercialização. E os sistemas de potência, né? A geração, a transmissão, a distribuição, a infraestrutura, que é tradicional. Então, quando você pensa assim, vamos lá, voltando um pouquinho no passado, quando você pensa Thomas Edison, né, ou o início da indústria elétrica, perfeito, é uma indústria elétrica que se baseia em infraestrutura. Total. Que foi feita, né, as usinas, a transmissão longa distância e a transmissão curta distância. Isso existe
e ainda vai continuar existindo, que é a base, que é a infraestrutura, né? A não ser que a gente tenha energia Wi-Fi, né? Mas existe. Isso era o programa do Tesla. Tem a questão do Tesla, exatamente, ele pensava nisso. E as baterias, obviamente. Então, mundo físico é uma coisa. Mundo comercial, financeiro. Como é que você contrata essa commodity, essa energia, que deixou de ser só contratação de energia? Porque hoje você está contratando o quê? Serviços, eficiência energética, você está contratando capacidade, Boa. está contratando agora as próprias baterias, né? A potência. Por que que isso mudou e trouxe uma complexidade, burocratizou mais, né? Porque você tem uma explosão de elementos, né? Então, além da própria, o mundo físico, como a gente falou, o próprio mundo físico também foi se ampliando. Se a gente pegar só a geração, você tem hidrelétrica, termoelétrica, eólica, solar fotovoltaica, biomassa, nuclear. Agora, novas tecnologias, hidrogênio, energia do mar, que se divide em 3, aí você tem energia das ondas, energia das marés, energia eólica offshore. Até a energia das marés, quando você para pensar, você até sorri, né? Porque são os astros, Sol e Lua, influenciando nas marés para gerar energia. Nossa, você vai entrar na antroposofia aqui. Pois é. A energia estava pesada antes de você chegar aqui, é importante falar, e agora a energia está fluindo. Mas enfim, então assim, esse mundo A Solange físico... é historiadora. É a historiadora, você vê que ela vem de Tesla, Thomas Edison, ela vem todo um recurso. E professora. Professora. Eu comecei a ser professora de história. Doutora. Doutora em engenharia elétrica. Mas tudo tem uma cronologia, né? É importante você falar sobre mas isso. O que eu estou comentando é o seguinte, ao mesmo tempo em que nós temos essa super evolução tecnológica, que é maravilhosa, nós passamos a ter uma complexidade comercial Muito bom. também inerente, por conta de você tem uma geração firme ou você tem uma geração variável? Você tem uma contratação flat, olhando o CCE, ou é aquela contratação que você tem que fazer a modulação? São questões inerentes e decorrentes do mundo físico. Como você falou, por exemplo, como é que você contabiliza, como é que você considera penalidades? No começo das renováveis, você fazia a contabilidade da energia gerada numa janela de 4 anos. Por quê? Porque você não sabia como seria o comportamento daquela geração que tem a obrigação de entrega. Você vendeu energia, certo. Você tem obrigação de entrega para o sistema e para o seu comprador. Como é que você contabiliza se você não tem justamente um histórico de geração? Da geração. Muito bom. Então, esses mecanismos foram sendo adaptados ao longo do tempo para contemplar muitas questões que vêm do mundo físico. Então. E, consequentemente, comercialmente, você tem impacto financeiro. Lógico. Né? Precificação, o impacto disso na formação de preço, no PLD, o repasse tarifário, que daí você tem tarifa, preço de contrato regulado, preço do mercado livre. Então, são elementos que vão cada vez mais influenciando o setor elétrico e trazendo esses desafios e talvez burocratizando. Até essa palavra, eventualmente, a gente tem que pensar o que ela é e o que ela não é. E eu queria só falar mais uma questão, quando se falou de privatização, uma percepção que eu tenho é a seguinte: o setor privado, obviamente, que é liberdade, né, liberdade econômica, liberdade para estruturar negócios, liberdade, porque tem visão e tem investimento a ser feito, né, retorno, enfim. Porém, muitas vezes o que a gente observa é que ele quer a mão do Estado aqui. Certo. Por que quer a mão do Estado? Para ter algumas condições que favoreçam o desenvolvimento da atividade econômica. Incentivos. E aí que eu acho que
passamos a ter, talvez o grande desafio Brasil, que foi, acho que assim, até quando a gente fala de ruptura, né? A gente está hoje no momento de evolução ou de ruptura? Muito bom. Os dois. Você evolui, mas você também está fazendo ruptura. Com o quê? Com processo, né? Com mecanismos, com a própria geração. Porém, quando você caminha nisso tudo, você tem que buscar o quê? Equilíbrio. Certo. E a gente tem equilíbrio? Quando você decide algo para beneficiar uma atividade econômica aqui, qual o impacto nos N outros pontos do setor É que elétrico? está acontecendo agora Que é o- muito, inclusive, né? É o tema central de praticamente toda conversa do setor elétrico, é isso. Pois Você, é. você mexe aqui, você impacta todo mundo aqui. Então mexe aqui, impacta outros. É. Né? Aí você tem falta de equilíbrio, assimetria. E acho que outro aspecto também é a velocidade disso tudo, né? É Total. tudo muito rápido. A tecnologia tudo- ela é exponencial, né? E a regulamentação ela acaba sendo retrógrada. Como é que você equilibra os dois na sua visão? Olha, até minha tese de doutorado foi sobre isso, né? A regulação evolutiva. Como é que a evolução caminha mais rápido? Tem uma dinâmica, né? Que acompanha a tecnologia, que a tecnologia sempre vai à frente. Né? Sim. Exato. Até assim, meio num paradoxo, né? Um dilema, que é o dilema dessa dinâmica mesmo, né? E aí, eu acho o seguinte, eu sugeri até assim, uma plataforma regulatória para você fazer mais rápido, porque demora também, né? Então, como é que a gente tem agilidade? E aí eu acho que é o seguinte, você não tem que esperar acontecer, você tem que antever. Óbvio que depende de uma estrutura de Brasil, uma infraestrutura e investimento, e o Brasil querer fazer isso, como outros países fizeram, né? Para algumas atividades econômicas. Então, você monta uma plataforma em que você tem, por exemplo, qual é o ponto, o que você tem que observar. Abertura de mercado, vamos pegar um exemplo, né? É abertura de mercado? Ok, abertura de mercado. Quais são os cenários? Curto, médio e longo prazo. Quais são os eventuais impactos, custos e benefícios para quem? Como é que os players participam disso e a sociedade também? Quem tem que pagar eventuais custos que advenham disso? Faz um benchmark. Quem abriu o mercado? Como é que foi feito? Quais foram os impactos? E aí você regula. Porém, você não precisa ficar esperando. Por que você não faz antes? O que o mundo está fazendo hoje? O que está acontecendo? Inclusive, tem um professor da USP, o professor José Goldenberg, ele dizia assim, o Brasil tem que olhar tudo, não tem que olhar só para cá, para dar um salto para o futuro. Boa. Para que ele veja o que tem sido feito no mundo e não precise começar do zero, ele pode começar do 6, do 7 para chegar no 10. E aí, voltando à tua pergunta, né, como é que a regulação vai? Eu acho que a regulação, ela tem condição de ser mais eficiente, mais rápida, mais dinâmica e mais conectada, principalmente para dar segurança jurídica para o investimento, né? Lógico. Sabe que a gente gosta também muito do papo da inteligência artificial, de data center. Os rapazes aqui estiveram lá no Uruguai, no Paraguai, e a gente gosta muito também do setor de tecnologia das Big Techs. E é uma discussão muito, né, de recolocar a energia, né, no centro dessa disputa econômica global. Uhum. Como que a gente vai fazer com esse avanço de novo que é exponencial? A gente precisa de mais energia, né, de armazenamento, de data center, e é uma discussão que é do mundo. O Brasil também está indo atrás, mas muitas das vezes a gente precisa buscar recursos em outros países até para o armazenamento desses dados. Qual é a sua visão? Bom, primeiro, quando a gente observa, falar de data center no mundo, energia não é um elemento, é um ativo estratégico. Boa. Para todos os data centers, né? Então, data center, ele funciona com o quê? Ele vai funcionar com infraestrutura, que ele vai ter que montar lá em um determinado local. Água. Conectividade, água,
a cadeia de fornecimento, né, e energia. E quando a gente olha o Brasil ele é um super candidato. É um sonho. É perfeito. Porém, o que você precisa? Ter a tecnologia para implantar, custos, né, mais eficientes, espaço a gente tem, regulação. Na regulação, quando a gente olha energia, que é o principal gargalo, no Brasil eu dividiria em 2 aspectos. O primeiro é a energia abundante e limpa. A gente tem? Tem. Maravilhoso, inclusive com sobreoferta de energia, né? Maravilhoso. E custo também. Porém, quando a gente olha para a conexão, para a transmissão, conexão à rede física, ao sistema. Certo. E uma conexão segura, que possibilite o funcionamento de um data center 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24/7, como todos, né? Até por conta da latência, enfim. Eu acho que o Brasil tem todas as condições de se tornar um hub internacional digital. Como em outros locais. Alguns locais que são hubs internacionais e que estão buscando investimento. Então, acho que o Brasil pode buscar esse investimento. Dá um exemplo pra gente. Pega Estados Unidos, você pega a Virgínia, então você pega ali o FLAP-D também na Europa, né? Frankfurt, Londres, né? O FLAP, né? Frankfurt, Londres, Amsterdã e também a Dinamarca. Portugal também tem no Japão, Dubai. Então, tem algumas regiões específicas. E no Brasil, quando você pensa no Brasil, o Brasil tem tudo para isso. O que eu acho, porém, que falta no Brasil é essa visão do que é, por exemplo, a atividade econômica de data center. Não é uma simples atividade econômica. Para mim, é uma atividade econômica estruturante, que é vinculada ao desenvolvimento econômico. Porque, como você bem falou, né, Daniel, é inteligência artificial, mas é mais do que inteligência artificial. É a evolução tecnológica que a gente nem sabe onde vai parar, né? Perfeito. Só sabemos que demandaremos cada vez mais e, consequentemente, maior demanda de energia. Como é que você se estrutura para isso? Então, vou dar um exemplo. Para conectar no sistema de transmissão, hoje os conectantes eles têm que aportar uma garantia financeira, né? Vai mudar, que vai passar a ter um processo licitatório para isso. Porém, quando você pensa que para se conectar você tem que investir, e é um dinheiro que vai ficar parado numa garantia, e quando você fala de data center, você está falando o quê? De 100 mega, 200 mega, 600 mega, 1 giga? Para falar. Muito dinheiro, né? É muito dinheiro. É muito preso. dinheiro. Então, é um dinheiro que vai ficar imobilizado. Para você aportar uma garantia, por exemplo, uma fiança bancária, você também vai ter que pagar para o banco. O banco pode exigir 50% de você deixar aportado. Então, normalmente a empresa pode ser de fora, não tem regulação. Histórico de crédito no Brasil, que aí complica mais. Pode então, ser. tudo Aí, isso vai dificultando, né? Aí entra a questão da competitividade do país. Então, a grande questão é responder como o país pode ser mais competitivo para atrair investimentos, para se tornar um hub de infraestrutura digital com impactos socioeconômicos positivos para o país, inclusive para a indústria brasileira também, né? Não é só É muito geral, curioso, né? assim, né? Que você pega num contexto geral, os caras falam assim, você está usando o chat GPT, cuidado, você está acabando com a água do planeta. Começa um alarmismo também, mas vocês falaram aqui, citaram, né? São recursos naturais para tudo isso acontecer, como você falou super bem, né? Vai só aumentar, né? E tem que aumentar. Vai só aumentar. Agora Pois não. Vai aumentar, mas estão sendo buscadas saídas para maior eficiência. Sim. Você fazer o resfriamento utilizando menos energia e menos recursos naturais, né? Na linha da sustentabilidade. Então, isso também é muito bacana, né? Tem investimento, lógico, mas... Vamos falar de eólica também, que você defende eólica offshore. O que seria essa tese para você? Eólica offshore, eu acho assim, muitos criticam porque o Brasil não precisa. A minha defesa é a seguinte, o Brasil não precisa hoje, mas o Brasil pode precisar daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos.
E o país tem um potencial e uma riqueza imensa Legal. por conta Do tamanho da de costa. toda a costa brasileira, que tem capacidade, né? Fator de capacidade no Nordeste, que é maior, no Sudeste também e no Sul, ali mais próxima da costa ou em maior profundidade, né? Ali no mar. E esse fator de capacidade brasileiro é um dos maiores do mundo, como eólica onshore também. A eólica offshore é um dos maiores fatores de capacidade do mundo. Portanto, fator de capacidade quer dizer o quê? Quer dizer mais eficiência e mais potência. Eu acho que o Brasil não pode desprezar isso, porque ele não precisa hoje, porque ele tem uma sobreoferta. Pensamento a longo prazo. Pensamento a longo A prazo. gente tem que só resolver o curtailment até lá, né? Porque Também. curtailment offshore também não dá, né? Não, mas vai resolver. Aí, já pensou data center super, Imagina, um consumo ultra eletrointensivo? Quanto tempo demora o ciclo da eólica offshore? Olha, a gente divide o ciclo da eólica offshore em projeto, aprovação, implantação, operação e descomissionamento. Descomissionamento é novo no Brasil, ou seja, você implanta no mar a sua usina, os seus equipamentos, e você tem o compromisso de retirar do mar quando a sua concessão ou autorização terminar. Então, o ciclo todo de projeto e implantação, em alguns lugares, demora aproximadamente 10 anos. Por que 10 anos? Porque por isso que eu digo, tem que ser a longo prazo. Tem que começar logo. Porque você tem que fazer avaliação de impactos ambientais e socioeconômicos, impactos na região marinha, impactos na terra. Tem uma série de autorizações que tem que ser tomadas, porque você tem impacto aeronáutica, por exemplo, rota de voo, rota de peixes, né, no meio ambiente, então a biota marinha tem que ser olhada, você tem que ter um licenciamento ambiental que é amplo também. Não só isso, eu estou falando aqui de peixes, né? Uma rota das baleias. Não, mas é total. Em guerra tem até agora a discussão, né? Que usam, né? Golfinho. Golfinho, né? Pois é. Aí tem uma série de autorizações que tem que ser obtidas. Por isso, a legislação ela trouxe a ideia do balcão único, que, por exemplo, vocês são investidores, vocês não vão bater na porta de cada um. Você vai no balcão único e você dá a entrada no seu processo. Só que todos eles têm que se manifestar e declarar, que nós chamamos de DIP, Declaração de Interferência Prévia. Tem ou não interferência prévia naquela área de interesse do investidor. Então, isso tem que ser olhado. A partir daí, tem que ser feito o projeto efetivo. Então, é o projeto prévio, declaração de interferência, análises administrativas, projeto efetivo e implantação. Isso tudo pode demorar de 3 a 5, 6 anos. E até, a depender de quanto tempo demore o projeto, você pode ter até 10 anos de implantação. Por isso você precisa se preparar, por isso que esse ciclo ele precisa ser planejado. Porque também tem licitação, por exemplo, você vai oferecer o espaço marinho brasileiro. Para quem? Exato, quais são os interesses? Né? Quais são as condições? Então, tem que ter um processo, tudo isso é tempo, né? Viu? Então, além de tudo isso, de tudo que o investidor tem que fazer, também tem a parte justamente do governo, né, do Estado. Governamental, né? Muito importante, né? Justamente porque são fronteiras, né? A gente pode entrar e aprofundar mais guerras. O Gustavo tem uma pergunta para fazer para você, que ele quer fazer desde o começo do podcast. E é uma pergunta que você pode falar bilhão assim, de dólares. É uma pergunta difícil, mas você pode falar assim, tá tão agradável que eu não vou querer responder essa pergunta. Ele vai fazer e a gente vai ver se você respondeu ou não. Ele pode fazer? Claro. Vai lá. Antes eu queria falar da regulação evolutiva que você falou. E aí eu fiquei pensando, a EP, que é um órgão ali ligado ao Ministério, é uma empresa, né, de pesquisa energética, ela está sempre olhando para frente, né? Ela está sempre bem à frente. Então, se tivesse uma área da EP em Brasília apoiando o ANEEL a fazer regulação evolutiva,
seria um avanço aqui pra gente, né? Sim, você tem toda a razão, ter essa proximidade. Né? Podia pegar uma parte da app e colocar em Brasília, do lado da ANEEL. A app já está em Brasília, você- né? Brasília e Rio de Janeiro, e Brasil inteiro, né, na verdade. Mas fisicamente, né, escritório Brasília, escritório no Rio. Mas eu concordo, talvez pudesse ter uma maior proximidade, principalmente para ajudar nessa dinâmica, né? Que é tudo tão rápido, os avanços, eles Lógico. são tão desafiadores. Eles já têm uma proximidade muito Sim. grande, mas talvez possa ampliar. Devia ficar fisicamente mesmo. Agora, você falou a velocidade, né? Uhum. Em 2021 foi colocado o PLD horário. Uhum. E eu me lembro ali em 2022, nada mudou significativamente, porque eu não tinha muita volatilidade. E eu me lembro eu lá numa missão lá no Texas, para ver a abertura de mercado, e todo mundo parou fazendo, caramba, o PLD que é o preço de energia, bateu no teto, do nada. Então assim, Acho que realmente... outubro de 24. muda muito rápido, né? E aí a regulação às vezes não antecipa. Uhum. Então seria interessante ter alguém olhando só o futuro ali. E a app faz isso muito bem, né? Maravilhosamente. Mas a pergunta era, como que a gente Eu resolve pensei que ele não ia fazer. Como que a gente resolve o curtailment? Ufa! Bom, No máximo 100 caracteres. Tô brincando. eu acho que é um conjunto de soluções, Sim. na verdade, né? Sim. Então, você tem ali uma cesta, vamos dizer assim, de soluções. Acho que tem soluções de mercado, tem soluções tecnológicas, soluções tecnológicas, por exemplo, o próprio armazenamento, bateria, né? Que você pode agregar para armazenar, né, a geração excedente naquele determinado período, e soluções de mercado. Então, por exemplo, por que não incentivar o consumidor a ter um comportamento de consumo, um consumidor industrial, agregando com a geração excedente? Sim. Então, você faz um combinado ali, é um match mesmo, né, entre eles. Um sinal de preço mesmo. Porque a demanda aqui de uma determinada atividade industrial pode coincidir com a geração excedente, inclusive em termos geográficos, né? Para você obter a eficiência do custo da transmissão, por exemplo, que você reduz, né? Tem essa possível solução, a tecnológica também. Tem outras de criar outros incentivos de mercado, a própria mudança de modelo de mercado. Olá. A própria mudança de modelo de mercado também. Quando você cria determinados produtos, né? É a abertura, né? Com a abertura. Com a abertura e com a evolução, né? Então, são as escolhas do país. O país tem um problema, que é curtailment. Como é que ele vai resolver? Sem criar distorções, que essa é a nossa grande questão. Esse é o grande problema. Que por que está hoje até sem resolver? Porque você repassa custo. A conta chega para alguém. Quem vai pagar? E aí tem a grande discussão da sustentabilidade, que não é só ambiental, mas também é financeira, né? Que aí vem a discussão do dilema da espiral da morte, que é ter um sistema que passa a ter um custo tão elevado que pode não ter recursos para se sustentar e manter estruturalmente, né? Uma aula grátis da nossa professora Solange Davi. Vou convidar de novo, Mulheres na Regulação. Esse é o livro que ela participa e foi uma aula. Historiadora, professora, advogada, tantos atributos aí do seu currículo, que eu agradeço demais sua presença aqui. Foi um prazer estar com vocês. Desculpa a pergunta difícil, eu falei para ele não fazer essa pergunta, mas mesmo assim você viu que ela conseguiu, né, Gustavão? Ela deu a resposta assim com todos os enunciados. Obrigado, viu, professora? Eu agradeço. Foi muito bom. Gostou do papo? Adorei, ótimo estar aqui com vocês. Sabe que quando a gente conversa, eu fico mais assim, incentivada a conversar mais, né? Não, é tão bom, principalmente, acho que fala de história, né? Que a história do setor é tão rica e ela pode nos ensinar a como fazer melhor. Muito bom. E como decidir melhor, né? Boa, professora. Isso. Professora Solange aqui deu uma aula no Boltcast,
quinta temporada, sempre o Gustavo Ayala, o Henrique Pérez e eu, Daniel Zuckerman aqui, aprendendo com vocês. Até a próxima, valeu!